Gente, eu quero voltar a falar sobre a passagem do furacão Milton pelos Estados Unidos. A gente tem agora, né, o Nicolas Miranda, que é um empresário que mora na Flórida e vai trazer informações para a gente aqui. Nicolas, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso 3 em 1. E eu gostaria de saber como é que foi a situação nesse local onde você está. Muito boa tarde. Boa tarde. A situação aqui em Orlando, né, onde nós estávamos, né, eu e minha esposa e minha filha, nós tínhamos muitas notícias de que o furacão seria devastador, né, pela categoria que ele se encontrava ainda no oceano. É um furacão de categoria 5, e a gente ficou bem, bem assustado, né, com essa informação. Seria o nosso primeiro furacão aqui na Flórida. A gente está morando aqui há 2 anos, eu e minha esposa, tivemos a nossa filha aqui, e a gente, por conta de toda essa situação, nós decidimos sair, né? Não tínhamos a ordem de evacuação no local onde nós moramos, porém, por uma questão de prudência, nós decidimos vir para uma cidade próxima de Orlando, né? Um estado vizinho aqui, a Geórgia. Viemos aqui para a cidade de Atlanta para poder ter um pouco mais de tranquilidade, né? Ô, Nicolas, e como que foi essa viagem, né? Como é que foi essa saída da cidade? Tinha muita gente também tomando as mesmas medidas que vocês? Houve algum tipo de congestionamento que trouxe certa pressão, certo temor na tua família também? Conta um pouquinho desse episódio pra gente. Sim, logo assim que chegaram as ordens de evacuação, muitas pessoas saíram de uma cidade vizinha da nossa, cidade de Tampa, e realmente causou um congestionamento quilométrico. Estava um verdadeiro caos no trânsito, porém a gente decidiu de última hora. A gente de fato iria ficar em Orlando, porém a gente, acompanhando as notícias, vendo o desenrolar da situação, decidimos de última hora. Então a nossa viagem foi tranquila, porque nós viemos ontem pela manhã. Nós saímos de casa ao meio-dia, percorremos. Puxa vida, perdemos ali a comunicação com o Nicolas, que é um empresário que também passou pela situação. Daqui a pouco a gente tenta reconectar e conversa com ele. E aí, se de fato esse sinal melhorar, a gente vai saber mais informações sobre ele também e continuaremos acompanhando essa situação. Só para atualizar vocês, o furacão Milton, que varreu a Flórida, deixou um rastro de destruição e morte entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta-feira. Ele foi rebaixado, mas ainda há aviso das autoridades por conta de alguns reflexos que ainda possam acontecer. Depois de cruzar a península do sudeste dos Estados Unidos, ele segue pelo Atlântico. De acordo com o boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, a expectativa é de que ele não seja mais classificado, ou seja, ele foi rebaixado a uma tempestade pós-tropical ali, só que ao longo do dia, esse ciclone extratropical, pós-tropical, ele deve cada vez mais perder força. Só que, por conta dos estragos provocados e da possibilidade ainda de haver algum tipo de desabamento, algum tipo de situação, há a orientação para que os moradores fiquem ainda em suas casas. Então, assim, a gente conversou com outros moradores lá do local, inclusive com uma mulher que mora em Tampa há muitos anos, e ela contou que as mensagens das autoridades é para que as pessoas esperem ainda. Há a possibilidade já, uma previsão do parque em Orlando, da Disney, já abrir nesta sexta-feira, mas é claro que ainda há um alerta muito grande em regiões que foram mais devastadas, até porque há necessidade de reconstrução também. O Nicolas voltou a falar conosco agora. Nicolas, você está me ouvindo? Eu vi que você explicava que vocês acabaram saindo de última hora ali, então vocês não pegaram tanto trânsito quanto as outras pessoas, né? E nesses locais para onde vocês foram, houve algum tipo de consequência também de ventos mais fortes, de algum tornado, de alguma tempestade, ou a passagem foi de fato por aqueles pontos em que as autoridades avisaram os moradores ali? A passagem foi de fato por onde as autoridades informaram. O furacão ele passou bem no centro da Flórida, né? A gente percorreu para o norte em direção à Geórgia, então a gente não pegou nenhum tipo de ventania no caminho. Pegamos um pouco de chuva, mas uma chuva bem moderada, nada relacionado ao furacão. Então aqui na Geórgia, em Atlanta, onde a gente se encontra, foi bem tranquilo, o clima está bem, bem tranquilo. Realmente o furacão só atravessou ali um pouco do centro, né? Da região central da Flórida. A gente acompanhava o furacão e via que ele se deslocava um pouco mais ao sul, apesar de não ter uma previsão para que ele atingisse a região de Miami. A gente ficou um pouco preocupado de seguir em direção ao sul, que foi onde a gente ficou sabendo também que apareceram alguns tornados na estrada, sentido Orlando-Miami. Porém, na direção norte, subindo para a Flórida, em direção à Geórgia, a gente não viu nenhum tipo de
de tornado, nem vendaval, nem um sinal do furacão. Então foi bem mais tranquilo. Nicolas, e quando que vocês pretendem voltar para casa agora? Nós estamos pretendendo voltar amanhã mesmo, por volta da tarde, assim. A gente tem amigos que ficaram em Orlando e a situação lá já está bem tranquila. O furacão, de fato, perdeu muita força ao tocar o solo, ao entrar em Orlando. Ele passou como categoria 1. Os maiores danos, de fato, foram algumas regiões que ficaram alagadas, sem energia também, algumas árvores caíram, mas ele não chegou da forma que nós prevíamos, né? Conforme ele estava com categoria 5 antes de entrar, mas ele perdeu bastante força e passou de forma mais tranquila. Vai lá, o Alan Gani tem uma pergunta para você, Nicolas, rapidamente. Ô, Nicolas, você disse que você é empresário, né? Eu queria saber o ramo e se o seu negócio de alguma maneira foi afetado e quais negócios ali no entorno de Orlando foram afetados. Na verdade, eu tenho uma empresa no Brasil. Então, a minha empresa é uma empresa de serviços na área naval no Brasil. Então, eu estou administrando a empresa à distância enquanto estou morando aqui nos Estados Unidos. Mas eu vi que muitas empresas, de fato, foram afetadas porque tiveram que fechar os seus negócios, né? E também os funcionários não conseguiram chegar ao trabalho. Então, a grande parte das empresas aqui foram, de alguma forma, sim, afetadas. E agora as empresas que trabalham na área de construção, né, reforma, é que vão pegar aí um pouco dessa situação para poder se levantar nesse sentido. Nicolas, eu agradeço a sua disponibilidade, né, para conversar conosco e desejo boa sorte nesse retorno para casa. Obrigado a vocês pela oportunidade. Um grande abraço, até a próxima.